Pode assentar, irmãos. Bom estarmos aqui, louvando ao Senhor, ouvindo da sua palavra. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Somos abençoados e guardados. Amém, irmãos? É verdade? Amém. Glória a Deus. Compartilhar um pouquinho antes de entrar na palavra, daquilo que ele foi ministrado no Café de Pastores, né? Ontem. Nós temos o ano, a palavra para o ano é sobre abrir celeiros, né? E ontem foi ministrado a respeito sobre o mês 10, né? Sobre o mês de outubro, alguns significados proféticos daquilo que Deus preparou, né? Deus separou a humanidade e tudo aquilo que Deus criou, o sol, né, a lua, as estrelas, para as estações, né? Então nós temos 4 estações todo ano, né? Então o ano é dividido por 4 estações, são 365 dias, né? E nós temos agora aqui no hemisfério sul é a primavera, né? Começou dia 21 de setembro, né, 22 de setembro, e lá no hemisfério norte é o outono, né? Então são 2 estações, nos hemisférios, né, quando a gente está falando de simultâneo, né? Então aqui nesse momento que é primavera, lá é outono, né? E para nós, né, Israel, ele é o centro, né? Ele é a parte central, né, da palavra, ali onde a palavra foi liberada, né, onde foi manifestado, né, o poder de Deus, o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, e o Jacó foi mudado o nome para Israel, né? Então o Deus de Israel é sobre nós, liberou a sua palavra e nasceu Jesus no povo de Israel como profetizado. E a palavra ainda fala, Jesus profetizou a destruição de Jerusalém no ano 70 e a sua reconstrução, né? Quando o tempo dos gentios terminaria e começaria o tempo do fim. Então nós estamos no tempo do fim, porque o Estado de Israel ele foi reerguido em 1948, né? Foi restabelecido, e assim nós temos tudo o que a palavra de Deus profetizou, anunciou, ela se cumpriu. E quando nós vemos, né, as estrelas, nós vemos que elas foram estabelecidas para tempos determinados, né? E quando a gente vê a respeito de outubro, né, nós vemos várias coisas acontecendo, né? Então, os meses, né, eles foram quebrados, né? Quando você olha o calendário das estações, as estações elas começam no dia 20 a cada 3 meses, né? Porque foi quebrados os meses, né, do ano conforme o calendário gregoriano, né? Então, quando a gente olha, né, a setembro, a primavera já começou em dia 20, mas ela, digamos, seria o início dela em outubro, né? Então, as estações, quando você olha pelas colheitas, elas estão quebradas pelos dias do ano, né? Então, setembro, final de setembro e outubro, elas são, digamos, a mesma coisa, né? Em termos de palavra. Estou falando isso por quê? Porque você tem as datas de início, né? São as datas lunares, que os meses do ano em Israel, elas são feitas pelo início da lua nova, né? Então, quando começa a lua nova é que começa o mês, né? Então, por isso que a gente vê essas diferenças de datas, né? Mas são 365 dias no ano, que é o ano solar, né?
E estou falando isso por quê? Porque a gente percebe mudanças que acontecem, né? Então, em setembro ou setembro aqui no Brasil, a partir de setembro, né, que é a primavera, e o outono, são meses onde o ser humano ele analisa os seus planos, né? Por quê? Porque Deus ele sempre dá um despertar, né, para que o homem analise aquilo que há de vir. Então, quando ele está no outono, né, ele já passou o verão e ele percebe que há uma mudança do tempo e ele automaticamente, pelos sinais, né, a mudança de temperatura, um montão de coisa, ele passa a analisar a sua vida e analisar que ele precisa fazer algum tipo de adaptação ou mudança. Então, nós vemos pessoas que mudam, às vezes, de emprego, de profissão, aí você vai olhar, a pessoa decidiu fazer isso no outono e na primavera, né? São os meses do ano. Por quê? Porque são meses, são períodos de estações onde a pessoa é despertada para analisar a sua vida, né, e fazer algo novo. Quando nós vemos a questão em Israel, nós vemos que é celebrado o Ano Novo lá no Yom Kippur, né, em Israel, e tem o toque do shofar. Quando a gente vê o toque do shofar, é o toque do despertar, né? E aí aquilo que Deus profetizou e colocou na lei foi o toque do shofar, o dia, né, 10 dias depois, o dia do perdão, né, para que haja uma transformação. Então, que é arrependimento, né, e dia de perdão. Então, para ter uma transformação, o que Deus mostra, né? Coloca um sinal, há necessidade de um despertar, há necessidade do novo, mas para o novo vir, né, a novidade acontecer, precisa de arrependimento, de perdão e entender aquilo que vai acontecer. Isso, né, o toque do shofar era um sinal daquilo que haveria de acontecer, que é a vinda do Messias, né? Então, tudo isso anuncia a presença de Deus, né? E para nós cristãos, nós não sentimos diferença assim nas datas, especificamente. Por quê? Porque nós temos Cristo, né? E Cristo sempre vai nos renovando, né? Mas nós vemos na sociedade um impacto daquilo que está na palavra de Deus, na lei, nas estações, né? Nós percebemos que há, neste momento, todas as pessoas elas pensam em mudança. Não é à toa que as eleições são em outubro. Não é à toa. Por quê? Porque todas as pessoas estão pensando em mudança. Estão entendendo? Todo mundo está querendo algo novo, né? Só que a sociedade faz o quê? As pessoas querem algo novo, elas decidem em outubro, mas o novo vai começar agora? Não vai. Vai começar em janeiro, quando as pessoas já não estão mais tão preocupadas com o novo. Se começasse agora, teria novo. Entende? Por quê? Porque agora as pessoas querem o novo. Elas vão eleger o novo, né? Mas não vai governar o novo, né? Vai governar só em janeiro. Aí mudou a estação. Chega em janeiro, alguém está preocupado com o novo ou está preocupado em viajar em janeiro? Né? É férias, né? Eu estou falando isso por quê? Porque a nossa mente ela reage a estações, né? Nossa vontade natural ela se move conforme as estações. Então, tem algo semelhante aqui do Brasil para Israel, que agora aqui é a primavera, e a nossa chuva,
ela começa no verão. Ela começa a partir, né, de novembro e ela é forte a partir de dezembro, né, que seria o verão, 20 de dezembro. Começa o verão e começa uma estação chuvosa. Em Israel, o que acontece? Lá é mais seco. Então, a chuva vem no inverno. Né? Então, também é em dezembro que começa a chover e novembro também, né, começa a chover e em dezembro é a chuva mais forte. Mas lá, o que acontece? Lá, é inverno, neva. Então, a água vem no inverno, né, em Israel. E aqui, mas é no mesmo período, né? A água vem no mesmo período. Então, nós aqui em relação, Brasil em relação a Israel, ela tem essa semelhança, né? Então, por quê? Porque a gente acaba fazendo planos, né? Porque você precisa escolher as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque depois virá chuva e vai efetivar, ou seja, esse período é um período de planejamento, né, de preparar a terra, porque depois vem a chuva. Por isso que é um período de planejamento, por isso que é um período onde as pessoas vão decidir o novo, né, aquilo que querem. Amém? Estão entendendo? Por quê? Porque as estações que Deus criou é para isso. Né? E por que muitas pessoas ficam insatisfeitas nesse período? Né, porque avaliam e precisam saber o que vai acontecer. Né, isso e aí, dependendo do que você tem construído, né, se você tem uma vida que vai construindo, você vai sempre fechando um ciclo, ou seja, finalizando as coisas e estará num step para cima, né? Você dá uma continuidade, mas você fecha um ciclo e vai subindo. Né? Então, esse período é o período de fechar ciclos, né? Ou seja, você de um outubro para outro, você percebe que muitas coisas se encerram nesse período e vai começar um novo planejamento. Então, quem faz um trabalho que consegue fechar um ciclo, né, você vai ter um crescimento anual. Né? Quem não consegue fechar um planejamento, o que acontece? Volta a estaca zero em outubro. Né? Então, outubro é um período do ano que ou a pessoa ela avança, né? A partir de outubro ela avança e cresce, ou ela retrocede um ano. Por quê? Porque é um período de fechamento. Dependendo do que você fez, você retrocede um ano ou você avança. Né? Porque é um ciclo. Depende daquilo que você semeou, do que você preparou, se você vai ter colheita ou não. Estão entendendo? Né? Então, por isso, nesse período, Deus preparou um despertar, né, que é o toque do shofar, que é para que nós entendamos isso. Né? O Salmo hoje foi assim, maravilhoso, ele tem toda a relação com a palavra, né, o Salmo 146, certo? Né? Que ele fala para nós confiarmos em Deus, né? Ele diz assim, aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, aqui fala de uma continuidade, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Não é só um mês. Esse mês tem as coisas? Então vamos louvar ao Senhor esse mês. Né? Por que tem esse mês de outubro? É um mês que também tem muita idolatria. Porque Deus preparou esse mês para que o homem colocasse a sua vida em pensamento e em análise. Né? E Deus libera bastante bênçãos nesse período. Né? Então, aí nós vemos o quê? Um movimento idólatra para pegar tudo essa atenção que Deus já preparou, entendeu? Como se
a idolatria, né, o ídolo, estivesse fornecendo alguma coisa de esperança e, né, desse pensamento. Né? Por que há peregrinação? Porque há o sentimento de que a pessoa precisa fazer alguma coisa. Né? Então, Deus fala com cada pessoa. A questão é como nós interpretamos aquilo que Deus está falando. Né? Quando nós estudamos a sua palavra, aí você vai compreender aquilo que Deus está falando. Então, quando nós vemos aqui, olha, não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Né? Então, esse é o momento em que, né, nesse período, há muitas pessoas fazendo o quê? Anunciando as suas propostas, os seus projetos, né? O orçamento para o ano que vem é feito nesse período. É nesse período que decide os impostos que vão ser cobrados no ano que vem, como vai ser feito o gasto do ano que vem, é nesse período. Por quê? Porque nesse período todos estão com o coração pensando em novidade. Estão entendendo? É por isso que é feito assim. Né? É por isso que é feito assim. Isso no mundo todo. Né? Agora, setembro, outubro, são os períodos, né? Todas as multinacionais, todos os orçamentos governamentais são definidos agora, nesse período, para o ano que vem. Agora está sendo decidido. Né? Então, estou trabalhando numa empresa multinacional, e aí veio o quê? A definição de orçamento, a revisão orçamentária, para o ano que vem, que projeto que tem orçamento, que não tem orçamento, mas agora. Por quê? Porque é agora, entendeu? É agora que a coisa acontece. Porque é agora onde todas as pessoas movidas por Deus analisam e refazem seus planos. E o que Deus dá para todas as pessoas? Não confieis em príncipes nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aqueles que temem o Deus de Jacó e que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Né? Então, o que Deus planejou para esse período é que todas as pessoas analisassem a sua vida em relação a Deus. Amém? Mas as pessoas analisam toda a sua vida e colocam o seu sonho em projetos dos homens. Né? E o que os projetos dos homens sempre mostram? Que o ano seguinte será pior. É sempre assim. Pode olhar. Fez um orçamento para o ano que vem. E o que decidiram? Cortar o orçamento. O que vão decidir, irmãos? O que vão decidir? O que o homem pode decidir? O que ele sabe o que vai acontecer? Qual que é o plano do homem? Os governos, vou aumentar os meus impostos para o ano que vem, né? Porque vai ser mais difícil. É isso que o homem decide. Né? E aí ele faz todo o planejamento para o ano que vem. Por quê? Porque é o plano do homem. Né? E aqui Deus fala o quê? Não confieis nos planos dos homens, dos príncipes, né? Ou seja, os príncipes são os governantes, são aqueles que tomam as decisões. Né? Porque neles não há salvação. Né? Não há esperança de melhora, não há resposta. Né? O que eles vão decidir? Os príncipes vão decidir. Vão decidir cortar o dinheiro das viúvas, dos órfãos, dos desamparados, dos hospitais. Né? O que vão decidir por eles mesmos? É só cortar. Por quê? Porque não há esperança de fazer coisas novas. Né? Quando nós passamos a buscar em Deus,
Aí é diferente. O que Deus faz? Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém sempre a sua fidelidade. E a sua fidelidade faz o quê? Ele faz justiças aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. Né? Então, os planos de governo deveriam fazer o quê? Fazer justiças aos oprimidos, né? Dar pão aos que têm fome. Esse é o plano que deveria ter. Né? Libertar aqueles que estão encarcerados injustamente. Esse deveria ser o plano. Os planos. Por quê? Porque nós temos um Deus que tem um governo, que governa. Né? E então nós precisamos, nós como os filhos de Deus, ver o que Deus faz e fazer os mesmos planos. Amém? Então, quais são os nossos planos? Os nossos planos é fazer justiça aos oprimidos, dar pão ao que tem fome. Amém? Né? Não sei quantos têm reparado, né, desde do projeto de colocar os alimentos ali na frente, né, para doação, as roupas. O que tem acontecido? Muitas pessoas têm vindo, né? Inclusive, hoje já levaram os alimentos, né? Que levaram semana passada também, né? Levaram essa semana, né? E que continuem levando, né, aquele que tem necessidade, aquele que tem fome, né? Que saiba onde tem plano para alimentar os oprimidos. Amém? Por quê? Porque Deus faz assim. Amém? Está entendendo, irmãos? O plano de Deus é esse. Né? O plano de Deus é fazer justiça ao oprimido, dar pão ao que tem fome, liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos. Né? Então, para nós vivermos milagres, nós precisamos confiar em Deus e entender o que Deus vai fazer. Amém? Porque isso o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, o Senhor ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ou seja, o Senhor dificulta o caminho dos ímpios. Se nós temos governantes ímpios, o que Deus está fazendo? Transtornando e dificultando o caminho dos ímpios. Por isso, os governantes ímpios percebem o quê? Que o ano seguinte vai ser pior. Claro que vai ser pior para eles. Porque Deus está dificultando as coisas para eles. Governante ímpio sempre vai ter o seu governo dificultado. Né? E muitas coisas vão acontecer. Mas isso a gente precisa perceber. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, que governa os céus e a terra. Todo poder pertence a Ele. Aleluia. Né? Então, quando a gente percebe isso, né, o importante é a gente perceber o quê? Que Deus fala com todas as pessoas. A questão é como as pessoas estão se voltando para Deus ou não. Tem gente que percebe que a vida precisa fazer alguma coisa nova. Quantas vezes a pessoa chega para você e fala, sabe o que eu estou pensando? Eu estou sentindo assim uma coisa, eu preciso fazer uma coisa nova. Sabe o que é isso? Deus está despertando a pessoa. Só que, se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, o que as pessoas vão fazer? Vão fazer as coisas para satisfazer as suas próprias vontades, né? Conforme o seu próprio desejo do seu coração. Então, ela vai ser despertada, mas
aquilo que ela vai planejar a fazer, será que será conforme a palavra de Deus? Somente se nós estivermos com o coração em Deus. Amém? Vamos pegar um exemplo, né, de que aconteceu lá com José, em Gênesis 37, quando Deus falou com Faraó. Deu sonhos a Faraó. Ou seja, um governante ali da terra, recebeu uma palavra de Deus. Está em Gênesis 41. 41, verso 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhes achar-se de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, às margens do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíram 7 espigas cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas pelo vento oriental. E as espigas não é esfirra, não é espiga, né? Espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isso um sonho. De manhã, achando-se ele em espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então, aqui Deus deu a sua palavra e deu o sonho para o Faraó. E assim como Deus dá sonhos para muitas pessoas, nesse período onde as pessoas estão procurando o que fazer, você percebe o quê? As pessoas começam a ter sonho e começam a falar, eu tive um sonho, mas eu não sei o que é esse sonho. O que será que é esse sonho? Né? E começa por quê? Porque Deus vai dar sonhos, né, para mostrar a sua palavra. Mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Né? Então, nós precisamos buscar em Deus a interpretação, buscar estar na sua palavra para que Ele venha e traga com clareza, né, especificamente o que ia acontecer. Então, Deus já deu as estações, né? E então nós precisamos o quê? Saber que a estação ela vai acontecer. Então, se é tempo de chuva, né, o que vai acontecer no tempo de chuva? Vai chover. Né? A gente tem a previsão do tempo, que pode se dizer o quê? Que se vai chover mais ou se vai chover menos. Mas vai chover. Vai chover mais forte, vai chover em poucos dias, mais dias, mas o que vai acontecer? Na estação de chuva, vai chover. Aqui, Deus está trazendo uma coisa que ia acontecer diferente do que estava planejado. Né? Ou seja, teria um tempo de fartura diferente do que estava acontecendo. Né? Então, haveria uma mudança nesse período. Que, quando há uma mudança grande do que vai acontecer, o que Deus faz? Ele fala com os seus profetas. Avisa que vai mudar, que vai ter uma estação diferente do que já está ordenado. Estão entendendo, irmãos? Né? Por isso que quando nós estamos alinhados com Deus, né, nós sabemos antes o que vai acontecer. Né?
aquilo que está escrito na palavra, já está escrito o que vai acontecer até o final dos tempos. Por quê? Porque Jesus já revelou antes. Amém? Né? Para quê? Para que nós tenhamos certeza e confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Então, Deus avisou, por quê? Porque Ele iria fazer. Né? Ele iria fazer uma grande mudança. Com esse sonho, né? E esse sonho, ele ia acontecer para toda a terra, né? Toda aquela região, não somente para o Egito. Gênesis 41, 25, aí chamaram José, né? Porque ele tinha interpretado os sonhos, né? Do padeiro-chefe, do copeiro-chefe. Então, aí que, como ninguém estava, todos os sábios já tinham olhado e ouvido e não sabiam o que significava, aí então o copeiro do rei falou assim, assim, eu agora me lembro de que eu me comprometi com esse hebreu, que ele tem discernimento e era para falar dele para o faraó, mas eu esqueci disso durante 2 anos. Mas, como o faraó teve esse sonho, eu tenho certeza que ele dará a interpretação. Né? Então, o faraó mandou trazer José e contou a José o sonho. Então, verso 25, então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho de faraó é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas pelo vento oriental, são 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis, aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra, vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque é coisa já estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que virá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém. Então, nós vemos o quê? Quando Deus ele dá a palavra, ele já deu a providência. Amém? Né? Então, Deus avisou o quê? Que viria os 7 anos de fartura, e que nesse período de fartura deveriam ser guardados recursos. Por quê? Porque viria um tempo de fome. Né? Fazer um parênteses aqui. Falei desse período do ano, tudo. Esse período do ano é um período de planejamento de guerras, tá? Como se planeja tudo, está se planejando as guerras também. Né?
a invasão, né, militar ou a fazer alguma coisa, quando que acontece? Agora. Outubro, né? Outubro é um período que fecha ciclos e se começa coisas novas, né? A queda do muro de Berlim aconteceu quando? 3 de outubro. Né? Por quê? Porque é o período, tá certo? Está entendendo? É o período. O que nós ouvimos nessa semana de outubro? Né? A gente viu o quê? Guerras, mísseis e tal. E agora o que estão conversando? Conselho de Segurança da ONU, tal. O que estão conversando? Qual que é o assunto? O planejamento da guerra. Qual é o tamanho da guerra que nós queremos? Né? Que nós concordamos. Queremos uma guerra grande, pequena, curta, longa, né? Fininha, gorda, feia. Qual que é o tamanho da guerra que nós queremos? Qual que é o tamanho da guerra que nós conseguimos controlar? Mas vai ter guerra? Vai ter guerra ou não? O que vocês acham? Hã? Vai ter ou já tem? Já tem. Já foi, já começou. Já começou. O que ninguém quer dizer o quê? Façam estoque de alimentos. Ninguém quer ouvir um negócio desse. Né? Fiz aí falar de, vai, não pode, trazer pânico, não sei o que e tal. Mas, é tempo de guardar ou não é tempo de guardar? Ou é tempo de gastar? É tempo de gastar, irmãos? Estão planejando, vendo as coisas. É tempo de gastar? À vontade, fazer, né, um monte de gastos. É o ano de falar assim, não, esse é o ano que eu vou gastar. É isso? É isso que nós temos que fazer? Tem o quê? A gente tem que abrir os olhos, certo? Então, a pastora está fazendo um monte de sinal para mim, mas eu não estou entendendo nenhum, tá? Não, a bolsa é para poder encher, né? A bolsa. A bolsa pode comprar. Aqui está dizendo, faça celeiros, né? Administre. Então, o que significa? Que tudo que nós tivermos de renda excepcional nesse período, o que nós temos que fazer? No mínimo, guardar 20%. É o que está dizendo o texto. Né? Você tem uma renda especial, o que você faz? Guarda 20% dela. Mínimo. Isso. O mês 10, né, lembra o quê? De fidelidade. E fidelidade é dízimo. E o dízimo é o quê? 10%. Né? Então, aqui, ele fala, olha, a quinta parte dos frutos, a quinta parte é 20%. Né? Pega uma parte de 100, divide por 5, dá 20. Né? Então, é 20% a quinta parte. Então, as rendas extras que nós tivermos, nós precisamos guardar. Né? Por quê? Porque quando você está tendo uma renda extra, significa o quê? Que Deus está te dando um dinheiro extra para o período seguinte.
Amém? Estão entendendo? Por quê? Porque Deus te abençoa antes. Antes que você precisa, amém? Né? Esse é o significado. Né? 7 períodos de grande fartura Deus vai estar preparando superior, por quê? Porque virá um tempo de muita fome. Né? Para que você, né, com a fartura, você passe por um período de grande fome. É isso, irmão. Então, o período de grande fartura é um período de você guardar recursos, por quê? Porque Deus está provendo para você antes que você precise. Amém? É isso, Deus está provendo antes que você precise. Por quê? Porque Ele sustenta a terra. Amém? Mas cada um é livre para fazer o que quiser, né? Então, o que aconteceu? O faraó estabeleceu José como governante e ele começou a guardar. Né? Então, todo o Egito teve fartura. Né? Todas as pessoas, todos os chefes da guarda, todo mundo que estava no Egito teve riqueza abundante durante 7 anos. Mas aí terminou os anos de fartura. O que aconteceu? Já no primeiro ano, né, já não tinham mais recursos. Né? Então, não era só para o rei ter recurso, era para todas as pessoas terem recurso. Por quê? Porque eles viram o quê? Toda pessoa que ia lá, produzia, sabia que vinha José recolher com os administradores e guardar em celeiros. Então, as pessoas sabiam, eles estão se preparando porque vai faltar depois. Né? E aí todo mundo que viu que ia faltar depois, guardou a sua parte? Não. Por quê? Falar, o faraó está guardando. Olha que beleza. Eu não preciso guardar. Né? Eu vou saber. Né? Então, o que aconteceu? Apesar de todo mundo, todo o povo do Egito saber que havia um período de fartura e depois ia haver de seca, né? Não guardaram. E aí depois o que aconteceu? Todo o povo do Egito foi vendido como escravo de Faraó para poder receber o mantimento. E foi vendido como escravo por quê? Porque não fez a sua própria parte. Né? Todos tinham recebido a mesma informação, todos sabiam. Né? E a gente tem que o que perceber coisas que as pessoas não vão mandar. Né? O faraó ordenou que todas as pessoas guardassem dinheiro, fizessem os seus celeiros próprios e guardassem. Não, faz se você quiser. Poupa se você quiser. Alguém é obrigado aqui a poupar? Não, esse dinheiro você vai poupar. Você é obrigado a poupar? Não. Tem alguns planos econômicos aí que tomam o teu dinheiro e dizem, não, eu estou ajudando você a poupar. Estou pegando um dinheiro que é seu e estou guardando aqui para usar do jeito que eu quero. Né? Mas nós precisamos tomar as nossas decisões. Amém, irmãos? Né? Nós precisamos tomar as nossas decisões. O que aconteceu com José? No verso 48, 47 diz, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houver na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades o mantimento do campo ao redor de cada cidade.
foi guardado na mesma cidade. Assim juntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, todos os números que eles tinham lá, estourou. E chegou uma hora que eles já não conseguiam mais calcular, porque tudo era superior às medidas que eles tinham. A numeração deles que eles tinham lá não comportava, os símbolos que eles faziam já não comportava a dizer quanto que tinha de cereal. Então, eles pararam de somar, porque não cabia mais, né, nas contas lá. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao seu primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha só, quando nós somos abençoados e agimos conforme a bênção de Deus, mesmo no momento de aflição, né, Deus nos faz próspero. Né, e assim José chamou o seu filho de Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Né? Então, mesmo em meio às dificuldades, o que? Deus nos quer fazer próspero. Há uma grande tribulação que se aproxima. Isso é fato. Né? E Deus quer fazer ao seu povo o quê? Miseráveis? Não. Deus quer que o seu povo seja próspero na terra da aflição. Você entende? É isso que Deus tem para nós. Então, Deus nos faz perceber o que há de vir e perceber o que nós precisamos fazer para o tempo futuro. Está entendendo? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Né? Veja em Marcos, capítulo 4, a palavra do reino de Deus. Marcos 4, 26. A parábola da semente. Disse ainda, o reino de Deus, né, Jesus está contando as parábolas, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo mete a foice, porque é chegada a ceifa. Né? Então nós vemos aqui Deus trabalhando e mostrando que a terra, né, que Deus, né, mostra para o homem que o homem não tem capacidade de compreender como as coisas se multiplicam. Né? Então, aquilo que, veja, 20% que José guardou foi superior, né, a uma contagem de alimento absurda, que ele não conseguia calcular. Mas 20%, né, significa que é a quinta parte. Então, se ele pegou 20% de cada ano, significa que seria como se ele tivesse guardado 1 ano e meio, né? A colheita. Então, houve uma colheita tão abundante em 1 ano que já não tinha onde colocar. Né? Equivalente assim, ó, não tinha onde guardar 1 ano de alimento.
Ele só guardou 20% de cada ano, em 7 anos. Né? E, no final de 7 anos, já não, os celeiros estavam totalmente lotados. Então, significa que era possível que se guardasse, cada pessoa guardasse a sua própria mantimento para os próximos 7 anos. Né? Porque era um volume tão extraordinário para mostrar o quê? Que quando a colheita tem a multiplicação, o homem nem consegue calcular e entender quanto é essa abundância. Né? E nós tivemos períodos de colheita abundante, né? Mesmo aqui nesse país, né? De alimentos, eu estou falando de agricultura mesmo. E agora nós vamos ter um período de safra ruim. Não sei se vocês sabem, né? A conta de luz vai aumentar. Já aumentou. Por quê? Porque não choveu. Né? Estou falando isso só para a gente ver os fatos. Os fatos é que não choveu, a conta de luz já está mais alta. Né? E se não chover o suficiente, a produção de alimentos também não será abundante, porque não tem água suficiente para ser abundante, entendeu? É simples assim, depende da chuva, depende da bênção de Deus. Né? Mas já se sabiam disso. Mas aí o governo estocou alimento? Estamos tranquilos porque o governo estocou. Nosso governo já sabia que ia ter isso e estocou alimento. E o vento foi embora, né? E o vento foi. Né? Mas estou dizendo isso por quê? Porque ter a informação não significa que você está fazendo o que você precisa fazer. Né? Saber que vai ter uma guerra, né? Digamos já, ou que estamos em guerra, que parecia que ia acabar, né? A guerra na Ucrânia, ela parecia que ia ser 3 meses. Né? A maior parte das pessoas falava assim, não, 3 meses acabou isso aí, está resolvido. Está 2 anos, já não se fala mais dela, ela continua, está mais forte, né? E vai começar outra, né? E já começou outras. Né? E ainda pode começar outras ainda. Né? Por quê? Vai começar a faltar alimento, gente. A Ucrânia era um país que produzia muito alimento. Né? E o Brasil estava suprindo essa falta de alimento que estava lá. Né? Mas, enfim, estou dizendo isso por quê? Porque é uma realidade, nós precisamos do quê? Abrir os nossos olhos e sermos prudentes. Amém? Né? Então, ser prudente é saber agir na fartura e na pobreza. Amém? Isso é ser prudente. Saber fazer as duas coisas. E aqui, fala assim, olha, o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente na terra e depois dormisse, levantasse de dia e germinasse e crescesse. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espiga. Ou seja, há um processo de crescimento. Né? Então, falando da palavra de Deus, ele fala sobre, na hora que você coloca a semente, não vai vir logo um grão, né, uma espiga cheia de grãos. Não é assim que acontece. Quando você vai semear, você tem que esperar crescer primeiro o talo, né? Aí depois, né, a erva, né, frutifica, depois vem a espiga. E na hora que tem a espiga, começa a crescer os grãos dentro da espiga. E aí depois a espiga vai estar cheia.
né? Os grãos vão crescendo dentro da espiga, até chegar que está o grão completo, e aí que chega a ceifa. Então, nós precisamos o quê? Falando sobre o cristão. Né? Agora, sobre a parte espiritual. A palavra de Deus é pregada no nosso coração. Onde é a terra? Que a terra faz ela germinar por si mesma. Mas onde é essa terra? O que diz o Salmo número 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita, né, que significa refletir, gemer, resmungar, ponderar, produzir com som baixo, um suspiro, meditar, contemplar, repetir as palavras, né, significa o quê? Que a palavra do Senhor ocupa a nossa mente. A nossa mente é a terra que vai produzir. E ela só produz da palavra de Deus na nossa vida se nós pensamos na palavra. Está entendendo? Então, para ter mudança na nossa vida, nós precisamos que a terra, que é aqui na nossa mente, esteja trabalhando. Né? E trabalhando como? Meditando na palavra do Senhor. E olha só a comparação. É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá fruto, e a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Significa que se nós ficamos pensando na palavra de Deus, meditando em tudo que nós estamos aprendendo, né? Continuamente, de dia e de noite, você está só pensando na palavra. Como eu posso ser justo? Como eu posso ser verdadeiro? Né? Como eu devo agir em justiça? Que decisão eu devo tomar? Né? Pensa na palavra de Deus. Confia em Deus, mas pensa o que Deus vai fazer, o que Jesus faria no meu lugar. Né? Começa a pensar só com a palavra de Deus, o que vai acontecer. Né? Tudo que você fizer será bem-sucedido. Amém? Ou seja, a terra vai produzir coisas boas. Por quê? Porque virá a água do Espírito Santo. Se você está pensando na palavra de Deus, o que Deus vai derramar? A água para a terra. Está entendendo? Né? O que é a água? É a palavra que Deus libera. Então, falando aqui do sonho de Faraó, José, ele não tinha ouvido o sonho antes, e Deus não tinha falado para ele antes que Faraó tinha tido um sonho, certo? Então, ele não ficou meditando e pensando por 2 anos qual seria a interpretação que ele daria para Faraó. Não foi assim. Mas ele temia a Deus e meditava e confiava continuamente em Deus. Na hora que surgiu, né, a palavra e o sonho, o que ele recebeu de Deus? Ele recebeu de Deus a revelação, a água cristalina na sua mente, e ele deu a interpretação. Amém?
né? Então, se nós estamos meditando na palavra de Deus, e você tem um sonho, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? A interpretação desse sonho. Amém? Ou seja, você não vai agir contrário à palavra de Deus, mas você vai agir conforme a palavra de Deus, né? Então, na hora que você olha o conselho de José, ele é um conselho conforme a palavra de Deus para aquela situação. Veja em Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27, verso 17, até o verso 19. Diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto. O que cuida do seu senhor será honrado. Em outras versões diz, quem cuida do seu patrão, né, agrada o seu patrão, ele será agraciado, será honrado, né? Então, na hora que você vê a palavra resposta de José, você vai ver que ele estava falando uma orientação para abençoar Faraó, certo? Diz, olha, coloca um administrador sábio que recolha 20% desse rendimento e ajunte em celeiros para o Faraó. Amém? Ele deu um conselho que ia enriquecer Faraó. E enriqueceu Faraó. Que Faraó comprou toda a terra do Egito, né? Ele era um governante, mas ele não tinha a terra. Ele comprou toda a terra do Egito com todo esse dinheiro, né? Porque seguiu o conselho de José, né? E aí, e aqui ele diz, ó, como o ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então, significa que o aperfeiçoamento nosso depende de você estar junto do seu amigo. Então, você estar junto de alguém, né, do seu amigo, vai ajudar a você ficar melhor, né? Isso é a palavra do Senhor. Então, ele fez o quê? O plano de José implicava em que todos os meios do governo trabalhassem de maneira unida. Está entendendo? Um precisaria trazer os administradores, os construtores queriam construir os celeiros, guardas para guardarem o celeiro. Quer dizer, ele ia precisar de toda a estrutura de governo unida com o propósito de guardar aquele alimento e proteger aquele alimento. Certo? Né? Então, assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem junto ao seu amigo. Então, eles precisariam ter uma unidade para poder atravessar um problema, né? Então, para nós, para a gente, na vida familiar, nós termos prosperidade, nós precisamos o quê? Trabalhar em conjunto na nossa família. Amém? Tem que ter unidade, né? Sem unidade, consegue guardar alguma coisa? Aí a mulher quer guardar dinheiro, o homem quer gastar o dinheiro. Vai conseguir guardar dinheiro? A mulher vai lá e guarda na caixinha, né? Fala, olha, vamos juntar dinheiro. Aí vai o homem lá e fala assim, não, eu sei que ela está guardando dinheiro nessa caixinha, eu vou pegar. Aí pega o dinheiro. Vai juntar o dinheiro?
Isso, né? Só estou, né, dizendo em lugares que é mais difícil. Lugares que é mais difícil. Então, quer dizer, se não houver unidade, você não consegue resolver os problemas. Com o ferro, o outro ferro é afiado, né? Você vai passar, quer dizer, ele vai ficar melhor se trabalharem juntos. Se não trabalhar junto, o que acontece? A vaca magra come a vaca gorda. Né? A espiga magra, mirrada, prevalece com a espiga gorda. Né? Então, precisa o quê? De unidade para ter o crescimento. Né? E precisa o quê? Ter respeito, né? O que trata da figueira comerá do seu fruto. Ou seja, né, você precisa cuidar bem do lugar onde você trabalha. Você recebe o dinheiro lá daquele teu trabalho. Então, aquele local de trabalho precisa ser muito bem cuidado por você. Amém? É uma coisa simples. Uma cozinha bem cuidada faz uma comida melhor? Quando você chega numa cozinha, ela está linda, né? Toda limpinha, toda ajeitada, todos os mantimentos guardadinhos, tal, tal. Você pode falar, olha, daqui sai uma boa comida. Por quê? Porque está tudo muito bem arrumado. Tá? E quem vai fazer a comida, cuida muito bem do lugar onde vai produzir. Amém? Agora, se a cozinha está toda bagunçada, e alguém fala assim, eu vou preparar uma comida para você, o que você fala? Não precisa. Não é isso? É instinto, não precisa se preocupar comigo, tal, já eu estou de saída, tal. Por quê? Vai sair boa comida de lá? Quem é cozinheiro, o que vai dizer? Vai sair boa comida de lá? Não. Porque não é bem cuidado. Então, nós precisamos cuidar muito bem do lugar onde nós trabalhamos. Né? Qual que é o melhor empregado numa empresa? O patrão sabe. Por quê? Porque ele olha e vê quem cuida muito bem do lugar onde ele trabalha. Se a mesa do lado é bem arrumadinha, se está tudo certinho. Né? Por quê? Porque ele vai produzir o melhor. É simples, sem querer inventar, sem querer dizer, eu não sei quem é melhor. Ué, é só ver quem está cuidando melhor do seu local de trabalho. É simples assim. A mulher vai no cabeleireiro. Vai no cabeleireiro onde está tudo arrumadinho ou onde está tudo bagunçado? Qual que você vai? Né? É simples. Você quer sair linda daquele, né, cabeleireiro, tal. Você vai onde um lugar está bagunçado, você vai sair linda de lá? Vai. Por quê? Porque a pessoa não tem capricho. Ela não está cuidando do melhor. Né? Por que o lugar onde a loja que é mais linda tem a roupa mais cara? Por quê? Porque ele está cuidando, criando o melhor ambiente para que você compre a roupa e se sinta o melhor. Você se sinta com aquele ambiente que você comprou a roupa. Aquela mesma roupa em um lugar descuidado, talvez ela nem seja vendida. Porque ela não demonstra aquele lugar onde ela está. Né? É necessário tratar da figueira para comer do fruto. Amém? Né? E assim, para você comer
do fruto espiritual, o que você precisa fazer? Tratar bem da sua vida, irmão. Você precisa tratar bem do seu corpo, né? Não tem como falar assim, uma criança vai para a escola, mas antes dela ir para a escola, o que o pai fala? Você vai tomar o banho, você vai escovar o dente, você vai tomar o café da manhã, você vai para a escola preparado. É lindo ver as crianças chegar na escola, tudo arrumadinho, tudo, né, com material. Agora, quando um professor chega na classe, está todo lá, os alunos chegando, né? E aí chega um aluno, né, não preparado e com o material tudo bagunçado. O que o professor já sabe? Esse não vai aprender nada hoje. Ah, você está pré-julgando? Não, é um fato. Ele não conseguiu se organizar e se preparar para aquele momento. Não vai conseguir aprender. Né? Por quê? Porque o ser humano precisa se preparar para poder aprender. Certo? Né? Por quê? Porque existem etapas. Né? Precisa estar lá o grão, precisa ter uma terra boa, precisa ali produzir, né? Você precisa estar pensando. Né? Se você preparou todo o ambiente, né? O que vai acontecer? A tua mente vai estar concentrada para fazer aquilo que precisa ser feito. Amém, irmãos? Né? E é por isso que nós vemos isso na palavra de Deus, né? A importância de meditar, né? Quando a gente vê aquilo que Deus falou para Josué, né? O que Deus falou para ele? Ele ia substituir Moisés. Estava substituindo. Josué 1, verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andar. Não cesse de falar da lei desse livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, e não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Então, Deus orienta diretamente o seu líder, dizendo, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, para nós fazermos, né, agirmos de acordo com a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus. Né? Certo dia eu estava conversando com um irmão, e aí eu disse para ele, né, a respeito do dia que eu tive um acidente e bati a cabeça. Né? Fiquei 4 dias assim meio fora do ar. Né? Então não conseguia lembrar. A memória recente minha não funcionava. Então, eu perguntava todo dia e toda hora, que dia que é hoje? 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 Era 3 de dezembro. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Aí no dia seguinte já era 4, né? Fiquei 4 dias assim. E a minha mente, né, eu percebi o quê? Que para eu aprender alguma coisa, eu só consigo aprender depois de estudar a palavra de Deus. Né? O meu aumento da minha memória, ela depende da palavra de Deus. Conforme eu estudo a palavra de Deus, eu sou capaz de aprender coisas novas. Né?
Amém? E aqui, Deus fala assim, ó, medita na palavra de dia e de noite. Então, o mundo pode dizer, você vai estar bitolado. Não. Quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, a tua mente, ela fica apta a aprender coisas novas, ainda que você seja velho. Porque a unção, a memória, ela é espiritual. Porque Deus nos faz lembrar das coisas na hora que tem necessidade. Amém? Então, se você estuda a palavra do Senhor, você vai precisar estudar alguma coisa, mas a palavra de Deus diz o quê? Primeiro, o reino de Deus, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu vou aprender uma coisa nova, o que eu faço primeiro? Estudo a palavra de Deus. Por quê? Porque é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu não estudar a palavra de Deus, o meu esforço para fazer aquilo vai ser inútil. Por quê? Porque eu vou estudar determinada coisa, mas depois eu não vou lembrar. Aí adianta alguma coisa você estudar e não lembrar? Para eu lembrar, se eu estudar a palavra de Deus, eu vou lembrar depois do que aconteceu. Está entendendo? Por quê? Porque primeiro o reino de Deus. E a palavra de Deus diz, eu farei lembrar. Você vai ser prudente para poder tomar as atitudes corretas. Então, meditar na palavra de dia e de noite, ela não vai prejudicar nenhum aprendizado. Pelo contrário. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, adquire sabedoria e conhecimento. E quem é o espírito de conhecimento? É do nosso Deus. Espírito de sabedoria do nosso Deus. Amém? Então, por isso que eu digo, a palavra de Deus abre a sua mente e a sua capacidade de lembrar e de raciocinar. Amém? Todos os seus neurônios, elas vão ter o quê? Uma capacidade maior. Por isso nós vemos todas as pessoas que leem a palavra, estudam a palavra, frequentam a igreja, ela tem uma vida e uma velhice de qualidade. Por quê? Porque a sua mente, ela funciona, ela tem disposição, paz e alegria. Por quê? Por causa da palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Amém? Por isso que o nosso descanso depende da palavra de Deus. A nossa prosperidade depende da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmãos. Por isso eu tenho a confiança, vou trabalhar, vou fazer uma coisa nova. O que eu preciso fazer? Primeiro, estudar mais a palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu já tenho provado. Eu vou aprender uma coisa muito complicada. O que eu preciso fazer primeiro? Estudar com profundidade na palavra de Deus. É estudar com profundidade na palavra de Deus, aí eu vou ver um assunto complicado, aquele assunto passa a ficar simples. Por quê? Porque eu também me aprofundei na palavra. Amém, irmão? Está entendendo? Você se aprofunda na palavra, você vai conseguir também ouvir e compreender outras coisas mais profundas, mais complexas. Amém, irmão? Por quê? Porque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, o que nós precisamos fazer para o dia de hoje? Despertar. A gente precisa despertar para aquilo que Deus vai fazer. Nós percebemos aquilo que Deus vai fazer, mas quando você
Você precisa ter uma mente, uma alma voluntariosa para fazer a vontade de Deus. No momento de aflição, no momento de euforia, o que acontece no momento de prosperidade? O momento de prosperidade, ele traz uma euforia. E quando a pessoa está eufórica, ela consegue fazer algum plano? Não. Ela consegue executar alguma coisa? Assim, de uma maneira racional? Não. Uma pessoa eufórica, ela vai poupar e seguir algum plano? Não, porque ela está muito eufórica, né? E a euforia, né, ela traz na nossa mente uma coisa que é diferente de alegria, né? A palavra de Deus, ela nos traz gozo, paz e alegria no Espírito Santo, né? Ou seja, uma satisfação, prazer na palavra do Senhor, prazer em receber de Deus a palavra do Senhor, né? É diferente. O que nós recebemos, né, de Deus é unção, é esse renovo, é o entendimento, meditar na palavra, ela traz cura para a nossa alma, acalma a nossa alma, traz o renovo, traz o entendimento, né? Traz um descanso para a nossa alma, a certeza e a esperança. Amor e a esperança depende de um coração quebrantado. Então, por isso, meditar na palavra de Deus é tão poderoso. Salmo 108. Salmo 108, ele diz assim, Deus concede vitória ao seu povo. Começa assim, verso 1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Olha só, Deus concede vitória ao seu povo, mas como começa? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplendor a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a destra e responde-nos. Deus disse, na tua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não saías, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários, né? Então, aqui ele começa a dizer, nesse salmo, a firmeza do coração e a importância de despertar. E esse despertar na palavra do Senhor é você compreender e que você buscar a Deus acima de todas as coisas, e Deus em primeiro lugar. Você precisa fazer alguma coisa? Primeiro busque a Deus, né? Colocando a sua confiança, o seu coração em Deus, aí a tua tristeza, a angústia, todas essas coisas elas serão dissipadas, né? Porque diz assim no verso 13, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Isaías 50, verso 4. O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde
não me retrair. Olha só, né? Para a gente deixe Deus despertar a sua alma. Amém? Esse é um tempo para nós vivemos em novidade de vida. E não sairmos fazendo planos, né, que Deus não colocou no nosso coração. Não tente sair resolvendo as coisas. Esse é um tempo que as pessoas ficam com o coração ansioso. O que será que vai acontecer? O que será que vão fazer os planos? Como, né? Quando chega o ano que vem, já está tudo definido. Aí você quer fazer alguma coisa? Não, já está definido. Você não pode fazer. Né? O governante que vai entrar, o prefeito que vai entrar, ele não pode fazer nada diferente do que não foi planejado esse ano já. Quando chegar lá, já tem uma lei das despesas. Ele tem que cumprir a lei de despesas. O próximo ano dele, em 2026, é que ele vai fazer a lei do orçamento que ele... A lei que ele vai ter que cumprir já está feita para o ano que vem. Ou seja, no ano que vem não muda, ele não pode mudar nada. Ele não pode criar imposto novo e não pode deixar de cumprir as despesas obrigatórias. Então, aquilo que tiver renda diferente, aí ele vai poder ter uma destinação diferente se for aprovada, porque é assim, já está determinado. Né? Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, o nosso coração não pode ser assim já determinado para Deus. As coisas que vou fazer. Fala assim, Senhor, quero fazer a tua vontade. Mas, olha, eu não levanto mais cedo, hein? Ah, não, vigília eu também não vou. Ah, não, jejum, não, jejum está fora da minha lista. Eu quero fazer a tua vontade. Mas nós temos uma listinha de coisas. Né? Não, ler a Bíblia mais do que 5 minutos por dia? Ah, não. Se eu começar a ler a Bíblia, aí eu vou ficar, o Espírito vai me deixar, eu vou acabar lendo assim de uma vez 15 minutos, e aí vai atrapalhar meu dia. Né? Então a gente começa a colocar uma ação. Ah, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Mas você já fez um planejamento completo? Onde Deus vai entrar? Desperta a minha alma. Né? Por isso que a palavra de Deus nos fala de despertar, né? Isaías 52, desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Levanta-te do pós, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa de Sião. Né? Então, Deus tem muitas coisas para nós, mas nós estamos despertos, nós deixamos Deus nos despertar, né? O toque do chofar é um alarme para despertar a nossa alma. Né? Então, Deus preparou, né, o toque para que aquele que está dormindo seja desperto por Ele. Né? E Deus quer que nós estejamos dispostos e despertos para fazer a sua vontade. Amém? Tem a palavra de Deus acho que é em Efésios capítulo 5, para encerrar. Hoje eu queria ter terminado antes da meio-dia, mas já passou meio-dia. Né? 5:14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais,
não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O ferro com o ferro se afia, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Então, com o temor da palavra, entender que nós somos irmãos, né? Que nós somos amigos, nós somos servos do Senhor, nós somos irmãos em Cristo, para poder fazer e executar a palavra do Senhor. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Olha para o teu irmão, né? Leia esse versículo para ele, e ele leia para você, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Né? Amém? Né? Por quê? Porque nós precisamos ter a nossa alma desperta. Né? O que falta para nós seguirmos fielmente ao Senhor? Falta nós despertarmos, tomarmos uma atitude, colocarmos o nosso coração diante do Senhor. Né? Desperta tu que dormes. Né? Para todas as coisas. Né? Muitas vezes a gente fala assim, o que está faltando? Falta começar. Né? Tem muita coisa já pronta aí, o que falta acabar? Falta só começar. Se falta começar, está faltando o quê? Acordar, né? Falta despertar. Né? Onde tem muito o que fazer e pouca coisa iniciada, o que falta é despertar. Né? A gente precisa ter a maturidade para perceber isso. Né? Quando os pais olham para os filhos e veem ali aquela situação, né? O que o pai fala para o filho? Né? Ei, está dormindo acordado? Está dormindo de olhos abertos? Não é isso que a gente fala para os filhos? Está dormindo de olhos abertos? Desperta. Acordou, mas não acordou. Tem muita coisa para fazer que você não deu início. Desperta. E é isso a palavra que o Senhor fala para nós. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Não deixe o desânimo, a angústia, tomar conta. Desperta, ora ao Senhor, medita na sua palavra e trabalhe. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos entender que os dias são maus, irmãos. Nós não podemos ficar, guerra ali, está passando um seriado no Netflix, chamado lá, Irã ataca Israel. É esse seriado que está passando ali. Estou vendo ali na TV. Não, está passando outro seriado lá, né? Guerra na Ucrânia. Olha só, que interessante. Né? Nessa nossa sociedade, tanta coisa está parecendo ficção, que as pessoas estão tratando muitas coisas que são da realidade como ficção, que não estão acontecendo.
Mas a verdade é que os dias são maus. E nós não podemos viver a nossa vida como se nós estivéssemos assistindo canal de streaming, né? Um canal de TV, um seriado. Ah, eu quero assistir nada, eu estou ouvindo, vou conversar com meu parente. Ah, não, mas é que nem um seriado. Né? Então, você está ouvindo, só lá, ouve lá, tal. Que dificuldade, até me emocionei e tal, né? Mas aquilo, né? As pessoas estão anestesiadas, vivendo como se fosse um seriado. Não seja assim, mas busque ao Senhor, desperta. Amém? Convido os irmãos a ficar em pé, vamos orar. A glória a Deus.